Bom, continuando com o nosso projeto aqui, né, a nossa API com o Flask aqui, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de, de data e time, né, então vamos fazer o seguinte, from date e time, não é isso? Opa, vamos importar o que? Import date e time, não é isso? Ok, perfeito aí. A gente precisa também de fazer o seguinte, uma configuração aqui para a gente poder criar a nossa primeira tabela, a nossa primeira tabela, né, no banco de dados. Então, app-config mesmo, aqui vai ser os tracks, não. Neste caso aqui, eu quero passar o equal desta forma aí, que é para ele poder trazer, para a gente poder identificar o banco de dados. Então, passar ele como true aí. Ok, beleza. Então, basicamente agora é só criar a nossa classe para criar o nosso banco de dados, né? Para isso aí, antes da nossa classe, ou seja, antes da nossa rota ali, vamos criar uma classe simples. Não vou colocar a classe, pode ser, ok, eu vou pôr assim, book has, só has, desta forma aí. Vamos fazer o seguinte, vai ser db, né, temos que passar aqui db ponto o que? Module, né, pessoal? Pronto aí, bacana. Eis a questão, vamos precisar de campos. Eu preciso de id, vai ser igual, pode ser db ponto o que, pessoal? Columns, vamos colocar a coluna, então, column, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Que se escreve desta forma, vai ser um campo, o que? db ponto, ele tem que ser um integer, né? Então, coloca desta forma aí, integer, desta forma. Eis a questão, também precisamos de passar ele aqui, que ele vai ser um primary, não é isso? Primary o que? Underscore key, não é isso? Eis a questão, não é só colocar desta forma, eu tenho que indicar que eu quero que ele seja, então passo ele como true, então ele vai reconhecer isso aí. Então temos os id, a gente precisa de outros campos, por exemplo, título, né? Então pode colocar title mesmo, se quiser, ou se quiser colocar título, fica à vontade, tá? Pode dar espaço aqui para ficar bacana. Então, é o que? Este campo aqui, observe que ele é numérico, ou seja, melhor, ele é inteiro, né? Então, integer. Neste caso aqui, como o título é string, a gente tem que especificá-lo aqui também como string, tá, pessoal? Não esqueça disso aí, senão vai dar erro no seu código. Aqui no inteiro, a gente não precisa passar quantos caracteres, mas aqui eu posso fazer essa restrição. Então, eu vou colocar aqui uns 80, por aí afora, né? Outra questão aqui é que eu não posso deixar ela como primary key, porque não é primary key. Primary key sempre é o id, tá? Então a gente pode fazer o quê? Colocar aqui, eu não quero que ele seja um campo nulo, né? Então coloca aqui, ó, nullable, desta forma aí. Pronto. Eis a questão, se você quer que ele seja um campo nulo, não, né? Então não deixa ele como true, então vou colocar ele como falso, tá? Que aí ele não vai aceitar. Então aqui é maiúsculo também, desta forma. Ok, então simplesmente pegamos para os outros campos. Que outros campos que a gente precisa? A gente precisa de um autor, né? Que fica muito bacana. Então eu vou colocar assim, autor, né? Vai ser 80, muito grande, né? O campo pode ser uns 40. Por aí afora, também não quero ele não pode ser falso. E agora a gente precisa também pegar a data, o dia que a gente está fazendo a reserva desta classe aqui, vamos dizer, para que destes dados, né? Para que você entenda. Então, Ctrl V, a gente pode colocar aqui, por exemplo, date também, underscore e time. Então, como o adicionamento, eu vou colocar assim, ó, edit, que é adicionado. Vai ser isso mesmo, ele vai ser um campo string, ele vai ser um campo inteiro? Não, ele vai ser um campo, o que? Date e time, não é isso? Então, desta forma aí, ele vai ser nulo? Não, né? Porque eu não quero. Ele vai ser primary key? Não, também não. Eu quero que ele pega o coisa do meu sistema, né? Então coloca um default para ele, que é o padrão. Default vai ser igual o que? Date, time. E aqui o específico desta forma aqui,
ponto, coloca ali, ó, ele já até colocou aqui para mim, ó, UTC, que é UTC Now, tá? Então, perfeito aí. Pronto, a nossa tabela está criada. Se você estiver criando outros campos, então é só aqui. Para mim, por aqui já tá bom. Então, tudo pronto aqui, eu ainda não posso deixar desta forma. Eu preciso, toda vez que eu cadastrar um produto, uma reserva, um cadastro de estoque, o que for, eu preciso de um retorno de algum campus que eu queira aqui. Neste caso aqui, nada melhor do que o título do que a gente está cadastrando, né? Então, def, simplesmente eu vou colocar aqui underscore, que é o reprepare. Então, ele já põe esta fórmula aqui para mim. Olha lá, ele já criou tudinho aqui que eu preciso. E ele já pede aqui, ó, retornar o que neste reprepare. Então, ele já colocou ali. Eu não quero que ele amonta desta forma aqui, porque eu simplesmente quero pedir um retorno. Então, não quero apontar para função nenhuma. Return o que? Por exemplo, self ponto que? O título que tá title, não é isso? Então, pronto aí. Vamos rodar aqui. Se a gente verificar aqui, deixa eu ver aqui o que ele deu aqui. Ele deu o erro aqui, ó, dizendo ali que, ó, o Alchemy, ele disse ali, ó, object has no attribute date e time. Porque se eu observar aqui, ó, quando eu passo aqui date e time, eu não posso passar restrição nenhuma para ele aí, né? Vamos verificar novamente. E tá aí, pronto aqui. Não, ele deu outro erro. Tá dizendo que também ainda... Será que a gente escreveu alguma coisa errada? Deixa eu ver aqui. Date time, import date time. Aqui embaixo. Date time. Porque... Oxa, mas eu tô quebrando aqui. T maiúsculo aqui. Vamos novamente. É bom que dê esses erros e vocês prestem atenção, tá aí, perfeito. Então, bacana. Então, pessoal, muita gente aí tem problema com Python, porque ele é bem rígido aí, tá bem? Então, para que a gente possa criar o nosso banco de dados agora, a gente precisa fazer uma tipagem, né? Ou seja, uma tipagem não, processar esses contextos, né? Então, para isso aí, vamos aqui, depois aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui. Podemos colocar como app, eu vou pôr assim, app ponto, a gente tem que pegar o shell como, já até puxou aí para mim, é isso mesmo, contexto processa, e a gente entra aqui, vamos criar uma def, pode ser make, que é fazer, o contexto, né? Vamos pôr em inglês assim, shell underscore, que já tem ali o nosso processo, então vou colocar assim, context, desta forma. Ok, pode ser qualquer nome, mas cuidado com isso aí. Eu vou pedir ele simplesmente para fazer um retorno. Então, 2 pontos, retornamos o que aqui? Eu vou querer que retorna para mim o DB, não é isso? Então, DB vai ser igual, entre aspas, simples aqui. DB, ponto, né? Ou seja, sai das aspas, 2 pontos, ele vai ser igual DB, desta forma aí. Vírgula, e qual é o nome da nossa classe que a gente criou? Observe aqui. Book rest, então Ctrl C, vou passar aqui embaixo, podemos colocar desta forma, Ctrl V, que vai ser igual a ele mesmo, desta forma aí. Aqui não precisa, no último não precisa de vírgula, tá pessoal? Só desta forma aí, deixa eu dar espaço. Agora vamos fazer o seguinte, aqui ele não está rodando mais, né? Mas de qualquer forma, vocês podem fazer o seguinte, ele, aqui bacana, ele está mostrando um erro aqui, environment production, do not use it, ok, bacana, mas não tem problema aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa reverter agora, a gente precisa criar o Flask, né? Fazer um import. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C só para verificar isto mesmo. Ele pode olhar ali que ele está pondo ali, porque já está fora da pasta, ele já parou o server aí para a gente. Na mesma sequência, se eu vim aqui clicar aqui, ele vai entrar, certo, no nosso projeto e carregou ali. Eu simplesmente dou um Ctrl C, ele para ali, viu ali? Então bacana, deixa eu puxar mais acima aqui. Eis a questão agora. A gente precisa fazer um export. Então, eu vou colocar assim, ó, export o quê? Eu preciso do Flask, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Desta forma, Flask
underscore app e peço aqui que ele vai ser igual que qual é a nossa aplicação. A gente colocou app.py, né? Isso que é o nome do nosso arquivo. Ok, bacana aí. Vou dar um enter aí. Ele deu um erro. Observe isso aí. Porque simplesmente eu escrevi errado. Ele está dizendo ali, ó, comando found exception. Por quê? Porque observe aqui, se você ler aqui, ele vai te falar que está incorreto. Por quê? Porque eu escrevi export. Até é bom que dê esses erros aqui, né, pessoal? Que aí vocês aprendem isso daí. Então, é muita atenção, é fundamental na hora de desenvolver, rodar alguns comandos, funções. Então, é aí que está a técnica para você descobrir se você realmente quer ser um programador. Porque se você não tiver paciência, não ler as coisas, não entender, ser estressado, blá blá, então você vai chegar a uma conclusão. Então, podemos fazer desta forma. Eu posso copiar aqui, eu vou dar um Ctrl, o C e vou ver aqui. Eu vou fazer desta forma aqui, porque eu não sei se ele vai aceitar. Ctrl C, vou dar espaço aí, ok, beleza. Então façamos o export. Observe que ele deu outro erro. Por quê? Não é porque eu errei novamente, né? Será impossível? Observe aqui que eu estou no terminal Python aqui. Se eu vim aqui, eu tenho opções para bash, command prompt, tudo aqui, né? Vamos tentar aqui o PowerShell. Ok, então ele está ali, né? Bacana. Eis a questão agora. Vamos rodar o mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, ele não vai pegar. Faz o seguinte. Poderia ter copiado aqui. Vou copiar isso aqui. Então Ctrl o C. Estou com preguiça de digitar. Eu vou fazer aqui um passo a passo para vocês verem, né? Vamos tentar agora. Então, ele também deu o mesmo erro. Por quê? Observe aqui em cima que ele está me dando este caminho aqui, certo? Então, preciso entrar dentro deste caminho que está o meu projeto. Ok, beleza. Vou fazer o seguinte, vou apagar este aqui, vou vir aqui e vou entrar com o git bash. Vamos ver se ele vai pegar. Epa, agora ele pegou, né? Tá dentro de um projeto aqui, olha, ele tá ativado ali, o source, bababá. Vamos rodar este mesmo projeto, dou um enter e agora sim ele já funcionou aí perfeitamente. Por quê? Porque o git bash ele vai em cima do arquivo, certo? Ok, beleza. Na mesma sequência, como ele já está no projeto, vamos pedir agora para abrir o shell do Flask para a gente poder fazer ali. Depois eu explico aí para que vocês não confundam, certo? Então peço aqui Flask desta forma e peço ele para mostrar o shell para a gente, certo? Desta forma aí. Dá um enter aí. Ele vai simplesmente, ó, observe aqui que agora ele já passou para Flask. Aqui, observou aqui, pessoal? Então, bacana isso aí, né? Aí, ó, ele já passou aqui para a gente, certo? Então, muito fundamental isso aí. Agora ele pede uma instância que eu quero criar. Eu quero, ó, ele tá pondo aqui, ó, app é igual a app production. Estamos produzindo algo. Ele pede ali a instância. Eu quero criar meu banco de dados, né? Então, entramos DB desta forma. Agora, qual é a classe? Observe aqui, ó, que ele já pegou aqui para mim, tá certo? Ali, ó, books DB. Agora eu preciso fazer o seguinte, criar este coisa, né? Porque se a gente vir aqui em cima, ó, qual é o nome do nosso banco de dados? A gente colocou aqui, não é lá, ó, books DB. Ele vai criar este books, este banco de dados e com vamos dizer aqui nessa tabela. Aqui, ó, está a classe de tabelas com este campo aqui que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente usa muito o comando, né? Primeiro, eu tenho que passar o seguinte, eu tenho que passar o nome desta classe que eu quero pegar agora os itens dela, né? Se eu observar aqui, ó, qual é Books Rest, né? E o que a gente está passando aqui? Também Book Rest, né? Isso que é a mesma coisa que eu coloquei aqui. Então é por isso muito importante tá sempre desta forma aí, tá, pessoal? Então observe que se eu colocar aqui, por exemplo, book, não é isso? Vamos só verificar aqui, vou deixar aqui para a gente não errar, tá? Então olha, ó, book desta forma, underscore res, não é isso? Entramos aí, ó, observe que ele pôs ali a classe
né, que a gente está pegando. Observe aqui, eu vou explicar isso aqui por aqui agora, pessoal, que depois eu já não vou explicar. Então é muito importante que você preste atenção em algo aqui que depois eu passo por cima, porque não tem necessidade de ficar manipulando isso aí, falando toda hora, né? Então o que a gente faz? Ó, presta atenção no próximo comando. Então já estamos acessando a nossa classe, estamos com ela ali na agulha. Observe aqui no nosso comando. E agora eu vou pedir ele para criar esta tabela aqui com estes campos, certo? Que é muito simples. Observe aqui, ó, que a gente não tem banco de dados nenhum. E quando a gente pedir aqui para rodar, ele vai ter que criar, não é isso? Então, simplesmente db desta forma, ponto create, que é criar, não é isto, ponto all, e passamos aqui desta forma o comando, tá? Então estou pedindo banco de dados, cria tudo que tiver aqui na nossa tabela, que ele já está aqui nesta classe aqui, ó, tá na agulha aqui. Então, né, esta classe com estes campos, eu estou pedindo para criar aqui, certo? Então, bacana. Só que aqui eu também já vi, é db.create, e aqui é um erro meu, não é .all. Eu estou confundindo aqui o underscore com o all. Create, vou dar aqui, apagar, e o underscore. Desta forma aí, verificamos antes de prosseguir. Então, db.create underscore all, e damos um enter e está tudo criado aí, ó. Criou tudo, e observe aqui que a gente tem aqui agora. Temos o nosso database aqui, bem bacana aí para a gente, certo, pessoal? Então, basicamente, é por aí que começa o início de tudo. Então, observe aqui que ele põe aqui o engineer, né, commit, então tá tudo bacana aí, ele põe aqui tudo. Agora a gente pode manipular este banco de dados, essa tabela aqui, tudo por aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer uns exemplos aqui e seguiremos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um pouco de zoom. Creio que aqui tá melhor. Vou fechar aqui também, que aí fica bacana aqui para vocês. Então observe aqui embaixo aqui que a gente vai fazer o seguinte. Eu quero criar uma nova, um registro aí dentro dessa tabela, dentro desse banco de dados que a gente acabou de criar, né? Então simplesmente eu digo aqui new, que é novo, não é isso? Podemos colocar assim, o que? Andes. Opa, o que eu tô fazendo aqui? É porque eu apertei aqui, vou dar um zoom aqui, isso aí, voltando. Então, o que a gente vai fazer? New, não é isso? Eu posso pôr um underscore, porque eu quero uma nova, né? Qual é o nome do meu registro? Eu posso colocar assim, por exemplo, book, não é isso? Então, novo book, desta forma. E agora eu peço aonde eu quero inserir este dado. Eu quero que insira na nossa tabela que a gente acabou de criar, o que aqui? Book rest, não é isso? Então tem que ser igual tá lá, tá, pessoal? Coloca aí book desta forma, underscore rest, que é nessa tabela que eu quero, e aqui a gente passa, por exemplo, o título que eu quero. Qual é esse título? Então, title, não é isso? Que é lá na coluna. Observe aqui, ó, na nossa tabela, ó, observe isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui bem com calma aqui, explicar direitinho. Mais à frente, eu só vou entrar dentro dos comandos e bom, e vocês já estão, por isso, presta atenção, não adianta o vídeo, não faz doideira que depois você vai se perder por conta de falta de atenção, vamos falar assim. Então o título vai ser igual, epa, esqueci ali, Ctrl Z, não quer cá embaixo. Então o título vai ser igual que, entre aspas, a gente dá o nome do, vou colocar assim, por exemplo, que título de quê? Eu vou pôr assim, curso de o quê? Vamos colocar API, qualquer coisa, tá, pessoal? Sempre fechando as aspas, vírgula. Agora a gente precisa do autor também, né? Então o autor vai ser igual, a gente pode colocar qualquer coisa também. Eu vou colocar assim, Giorgio VBA, sempre fechando com os aspas desta forma, tá, pessoal? E para o final aqui, fecha o parênteses. Só que também, aqui, este parênteses aqui,
Deixa eu ver. Não, ele permanece. Ele não pode, a aspas não pode fechar depois do parênteses, tá, pessoal? Então, presta atenção nisso aqui. Eu vou dar um Ctrl C aqui já de uma vez, porque depois a gente vai criar mais. Eu quero criar mais. Então, observe, new book é igual na nossa tabela book rest. Abre o parênteses, tá? Eu tô falando aqui para que talvez está maior aqui ou menor aí para você enxergar. Então, tá pronto aí. Então, abre parênteses, o título, né, que é o title, é igual, abre as aspas desta forma, coloca o título que queira, fecha as aspas, vírgula, né, coloca o autor, que é igual a aspas novamente, fecha o parênteses pelo final e dá um enter aí. Então, ele já criou aí pra gente. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui e vou navegar agora com a minha setinha aqui. Então, por exemplo, a gente criou um book ali, né? Então, vou criar aqui, por exemplo, book 2, para ficar diferente. Então, vai ser na nossa tabela mesmo. O título, eu vou colocar agora, eu vou mudar aqui de API para PySimple GUI, desta forma aí. Pode ser o autor o mesmo, não precisa mudar nada aqui. Se tiver outro autor, pode fazer. Já criou lá para a gente. Agora eu preciso adicionar isso aí, né? E no último, fazer o commit. Presta atenção aí, pessoal. Porque logo quando eu for criar outras tabelas, outras coisas, eu vou só vir aqui. Entramos aqui, bam, 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 e você já está ciente disso aí, tá? Talvez você pode estar achando que estou falando demais aqui, mas quem não escuta e quem não pratica não aprende, tá? Então, fundamental isso aí. Então, db, né, ponto, a seção. Então, section, a gente vai adicionar esta seção. db.section ponto add para adicionar e qual é o meu book que eu quero adicionar. Então observe ali que a gente tem um book, né, que é o new underscore book. Eu quero adicionar ele no nosso banco de dados. Ok, posso fazer isso aí, tá adicionado. db novamente, section que ponto add novamente e vamos adicionar agora o número 2 ali, né, que é o mesmo que new underscore book, a gente colocou 2, né, sem o underline, né, isso. Então pronto aí, já adicionou de novo. E por último, db ponto a seção, então section, a gente vai fazer o que nessa seção? Ponto commit, desta forma aí. Pronto aí, fechamos aqui desta forma e tá aí tudo adicionado ali, ó. Pode observar aqui, ó, que a gente tem tudo aqui, as informações, tudo bacana aqui, tá, pessoal? Ó, engine commit, tá? Ok, perfeito aí. Outra questão agora também, pessoal, é saber se isso aí realmente está registrado no nosso banco de dados. Como a gente faz isso? Através de queries, né? Então a gente pode puxar esses dados e verificar se está realmente registrado lá. Mas como ele me deu ali os dados ali, tá tudo perfeito aí. Mas vamos aprender a verificar isso aí também. Então, no caso nosso aqui, qual é o nome do nosso banco de dados? Foi, se eu não me engano, Books, não é isso? Lá em cima, lá tem, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou buscar, né, na minha tabela, o que a gente colocou? Book, não é isso? Ali, ó, verifica ali, ó, book, underscore res, cuidado com isso aí, tá? Ponto query, não é isso? E eu quero pegar o quê? Se você quiser um registro específico, coloca aí, mas no caso eu vou pedir para trazer todos desta forma aí, tá? Então, adiciona aí. Então, ele já me colocou aqui, olha, ó. Então, ó, from books rest, ele já me entregou aqui tudo aqui. Agora eu faço o quê? Eu simplesmente passo o meu banco de dados. De qual banco de dados que eu quero? Do books, não é isso? Ponho aí. E ele já me traz aí, olha lá, o curso de API, né, o autor. Agora, se eu quiser do book 2, eu só coloco aqui, né, a gente colocou o que? Deixa eu ver aqui, a gente colocou ali, cadê? Cadê? Vamos ver aqui, a gente criou aqui, ó, new book, book 2, não é isso? Então, bacana aí, simplesmente isto.
Podemos fazer uma verificação de ID também, né? Se tá tudo bacana. Por exemplo, eu quero o que tem no ID1, no ID, na ID2 e assim sucessivamente. Eu posso pedir aqui também desta forma. Então ele tá ali, ó, curso de... Vamos ver qual é o ID que ele está trazendo, se ele é o book 1 ou book 2 ou whatever. Simplesmente colocar aqui book, vou pôr desta forma, 1. Por exemplo, vai ser igual o nosso book, não é isto? Underscore res. E a gente pede aqui simplesmente que faça um ponto query. Query que ponto, como eu quero pegar get, nunca esqueça disso. E eu vou pegar lá na 1. Vamos verificar o que vai trazer. E ele disse ali, ó, que book 1, quero, ele já entrou ali, né? Isso, e agora eu simplesmente faço o seguinte. Vou dizer aqui book 1. Vou pedir para rodar aquilo ali, ó. Por quê? Porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando uma variável, certo? Para poder buscar lá aqui na nossa classe, na nossa tabela, no banco de dados, aonde o ID foi igual a 1. Vamos verificar se isso aí funciona. Vou aqui e ele trouxe lá, ó, book 1, curso de API. É o que a gente tem aqui, ó. Observe ali que ele trouxe aqui para a gente também. Ok, perfeito. Bom, pessoal, é bacana isso aí, né? Então isso aí é muitos meios aqui de manipular uma API aí, um projeto como este aqui. Para sair desse terminal, é simplesmente dar um Ctrl Z ali, um Enter, ele já saiu aí para a gente e permaneceu aqui no nosso Bash aqui, tá? Ok, perfeito. Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Eu fiz um passo a passo aqui, bacana, aqui, bem explicado aqui, tá? Observe isso aí. Nos próximos vídeos já vou só entrar aqui e vocês já estão por dentro aí, né? Ok, vou sair aqui um pouco do zoom para a gente ter espaço e vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no nossos import e tem o seguinte. Aqui a gente tem aqui o nosso resource. Vamos aqui importar, tá? Que é da mesma do Flask aqui. Vamos importar os nossos fields. Fields são aqueles campos lá que a gente coloca, né? Então escrevemos desta forma, fields. Vamos importar eles e vamos começar a manipular algo aqui. Este vídeo já está bem longo, mas vamos fazer aqui. Vamos criar alguns campos aqui. Antes aqui ainda, pode ser que depois desta função aqui, do nosso banco de dados, aqui a gente entra aqui, né? Mas antes aqui, vamos criar aqui. Eu vou colocar assim, por exemplo, book underscore, pode ser, vamos pôr, variável. A gente vai pegar o nosso API.module, tá? Então, é basicamente isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar isso aí. Para isso aí, eu quero que me crie lá na nossa classe, tá? É tipo um field que a gente vai criar lá, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso passar a minha tabela para que vocês entendam qual é essa tabela. Então, vou fazer assim para ficar melhor entendimento. Eu bato aqui aspas simples desta forma. Só que antes aqui também, a gente precisa especificar se é string, se é integer e tudo mais. Então, vamos começar por aqui. A minha tabela é o que? Book, que a gente colocou lá? Res. Desta forma aí, underscore res, vírgula. Eis a questão. Agora eu preciso passar os fields. Estes fields aí, a gente precisa o ID, sempre aqui dentro de aspas simples, o ID, ele vai ser igual que? Ele vai ser igual um campo, ele vai ser o fields, vai ser, como número, né? É um ID, é inteiro, ele vai ser um integer, né? Ok, bacana. Eis a questão. Para os outros, agora você tem que especificar os campos dele. Então a gente pode ter, né? Como a gente criou lá em cima, a gente tem, por exemplo, a gente tem o ID, não é isso? A gente tem o título, então title, não é isso? A gente tem mais o que? A gente tem o autor, né? Então o autor vai ser o nome do criador. A gente vai precisar também do date, né? Então a data, como ele vai fazer um join, vamos colocar aqui, só para a gente saber, eu vou pôr assim, ó, joined, que é o mesmo que quando ele foi criado, aqui eu coloquei, não, aqui eu não criei nada, mas tá bom aí, é bom que fica diferente. Este aqui tá sobrando,
vamos fazer o seguinte, o ID, campo inteiro, integer, os outros como é campo de extenso, né? Então é string apenas. Então isso aí serve para os outros aqui também, né? A data aqui, a gente coloca a data, um campo data. Não, eu vou deixar como string, não tem problema. Então, Ctrl V, Ctrl V. Ok, eis a questão. Eis a questão. Agora vamos começar a manipular isso aí. Eu preciso trazer um objeto deste aí. Então, aqui, para a gente fazer isso aí, cuidado, tá, pessoal? A nossa tabela, book res, books resource é o nome de uma classe lá tá, da nossa URL, tá? Eis a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tipagem aqui, ou seja, não uma tipagem, e sim um decorator, que é sempre que usa isso aqui, pessoal, um arroba, é um decorator para diferenciar as funções. Talvez eu crie uma função aqui, né, com mesmo API aqui. Então, se eu deixar sem este arroba, ele vai chegar aqui ele vai chamar esta mesma função sem tipo assim, para diferenciar. Então ele só vai aonde tem os decorate. Então onde é que não tem, ele abandona, ele não lê, certo? Basicamente é isso aí. Então vamos criar aqui um API, por isso que está aqui, ó, API route. Agora eu vou criar um API ponto. Aqui a gente tem um método que chama Marshall, que se escreve desta forma. A gente dá um contra barra de espaço. Eu acho que ele mostra aqui. Não, não mostra, mas é basicamente isso aqui, tá, pessoal? Marshall, que é desta forma, underscore. O que significa isso aqui? List, o que? With. Então, eu quero que traga lá, eu quero que traga um objeto. Quando eu digo aí Marshall list with, Marshall significa ali que eu quero um retorno, tipo assim, eu quero trazer um objeto da específica ali. Então, qual é a nossa classe dali do nosso book mode, vírgula, eu preciso colocar aqui o code, vai ser igual que é os caracteres de 200. Vou colocar aqui o envelope, que é tipo um envelopamento, eu não sei mais como é que fala muito isto em português, mas é tipo assim, do lugar daquele pacote que está ali dentro da nossa classe, qual é o pacote que tipo assim, a caixa que recebe todos os nossos dados, só o nosso banco de dados, né? Qual é o nosso banco de dados? A gente colocou books, não é isso? Observe isso aí, pessoal. Cuidado com isso, tá? Observe aqui o nome do nosso banco de dados. Então, muita atenção com isso aí, certo? Então, como a gente vai trazer, como a gente vai pegar esses dados? É como eu fiz aqui no PowerShell aqui, a gente vai poder ver lá no nosso, eu acho que é o Insomnia que a gente tá trabalhando, é isso? É isso aí, é Insomnia, Então, aqui eu já expliquei isso aí também no vídeo anterior. A gente vai poder visualizar todos esses dados aí. Ok, então a gente já passou aqui. Eis a questão agora. Eu preciso trazer este objeto, né? Então vamos fazer aqui no método aqui na função get, a gente simplesmente atribui aqui. Então vou colocar aqui books, por exemplo, tá? Pode ser qualquer variável, desde que você saiba do que se trata. Vamos buscar da nossa tabela book, não é isto? Book o que? Res, que é a nossa tabela, não é isto? Ponto query, quando eu quero buscar algo, eu uso query ponto all, não é isso, pessoal? Que eu quero todos lá. Agora, se eu quero trazer um específico, eu faço igual eu fiz, a gente faz igual eu fiz aqui no nosso comando, certo? Ok, então trazendo tudo isso aí, eu preciso de um retorno. Eu não preciso desta mensagem, porque a gente fez simplesmente verificação. Qual é a variável que está recebendo aqui, que está buscando a nossa query? Books, não é isso? Verificamos se está aí funciona. Então, eu vou deixar aqui rodando. Pode sim. Vamos vir aqui. Então, aqui, como eu acho que vai dar conflito aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então, se eu vim aqui e rodar, vamos ver se ele vai compilar bacana. Aí tá assim ali, ó, compilando, beleza. Vou tentar aqui, vamos conectar aqui o nosso
insônia. Vamos esperar aí um pouco. E aí ele vai ter que trazer todos aqueles dados que a gente cadastrou no nosso banco de dados, não é isso? Ok. Vamos verificar então. Aqui, ó, ele está no vídeo passado, a gente trouxe a mensagem. Como a gente tirou e pediu para fazer o retorno do nosso dado, então vamos enviar. E tá aí todo o nosso cadastro aqui, né, do nossos book. Observe, curso de API e aqui o curso de PySimple GUI. Pessoal, bom, este vídeo aí já está bem longo, te peço aí que deixa aí o seu gostei, deixa a sua inscrição, divulga o nosso canal aí, projetos como este aí, gratuito aqui para vocês, desta forma, só aqui neste canal. Então, a melhor forma de você contribuir com o canal é aí deixando seu gostei, seu joinha, se inscreva, dúvidas, erros, deixa aí na área de comentário que a gente possa estar aí tentando te responder, esclarecer suas dúvidas assim que a gente puder. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.